Após romperem o lacre de cera envelhecido de uma caixa de madeira maciça, cujas bordas já demonstravam o desgaste implacável de mais de um século de esquecimento, os especialistas se depararam com um objeto que mudaria suas carreiras. Um ambrótipo de grandes dimensões, uma daquelas antigas fotografias reveladas sobre vidro, retratando 5 jovens homens e datada, conforme a inscrição no verso, do ano de 1852. Eles limparam a superfície empoeirada com a delicadeza de quem manuseia uma bomba prestes a explodir. Ajustaram suas lentes de aumento de alta precisão e instantaneamente sentiram o sangue gelar nas veias, a cor drenando de seus rostos à medida que faziam uma descoberta perturbadora e completamente inesperada. O dia havia acabado de marcar meio-dia nos relógios da torre da igreja em Ouro Preto, quando um jovem estafeta, com o uniforme manchado pela chuva fina que caía sobre a cidade histórica, entregou um pacote envolto em papel pardo e amarrado com barbante grosso diretamente no escritório da doutora Helena Sampaio, localizado no anexo mais silencioso do arquivo público. Surpreendida pela interrupção abrupta em sua rotina meticulosamente cronometrada, ela pousou sua xícara de porcelana, que continha um chá de erva cidreira já morno, bem como sua conversa intelectualmente estimulante com o Dr. Alberto Nogueira, deixando-as de lado. "De quem é isto?" perguntou a doutora Helena, sua voz carregada de uma curiosidade cautelosa, enquanto seu sorriso profissional e cortês desaparecia no nada diante do dar de ombros desinteressado e apático do mensageiro. O rapaz parecia alheio à importância do local ou das pessoas ali presentes, preocupado apenas em cumprir sua rota. Ela só pôde especular em silêncio, a mente trabalhando em hipóteses rápidas, enquanto assinava a prancheta úmida e observava-o deixar seu escritório, ouvindo o som de seus passos ecoando pelo corredor de madeira encerada até desaparecerem completamente. "Devemos abrir isso agora ou esperar que o protocolo de quarentena de objetos seja verificado?" indagou o doutor. Alberto Nogueira, seu colega de meia-idade, conhecido por seu humor sagaz, mas também por um ceticismo acadêmico que muitas vezes servia como âncora para o entusiasmo dela. Ele estava, evidentemente, mais receoso do que ela quanto à procedência daquele volume sem remetente claro. No entanto, Helena não era mulher de recuar diante do desconhecido, e sua curiosidade histórica sempre vencia sua prudência burocrática. Suas mãos, marcadas por pequenas manchas de tinta e anos de manuseio de documentos antigos, tremeram levemente, não de medo, mas de antecipação, enquanto ela cortava o barbante com uma tesoura de prata e abria o pacote, revelando o daguerreótipo, ou melhor, o ambrótipo, que repousava lá dentro, protegido por camadas de veludo e palha. Era uma placa fotográfica pesada, que ela agora percebia ter sido descoberta nas ruínas de uma antiga propriedade nos arredores da cidade, uma daquelas fazendas que o tempo e a vegetação haviam engolido. "É da Sociedade de Preservação Histórica Local", recitou o Dr. Alberto, ajustando os óculos na ponta do nariz enquanto lia a pequena nota manuscrita em caligrafia cursiva e elegante anexada à fotografia. "Tanto suspense desnecessário para uma simples solicitação de análise", ele completou, com um tom de alívio misturado com ironia. A doutora Helena soltou um pequeno riso, um som quebrado e breve, antes de fixar seu olhar penetrante na imagem antiga. A Sociedade Histórica havia pedido especificamente a ela para examinar o objeto, conhecendo sua vasta experiência e expertise inigualável em fotografia brasileira do século XIX e em genealogia das famílias mineiras. Ela ajustou seus óculos de aros finos e dourados e ergueu a placa pesada contra a luz suave e difusa da janela, buscando os detalhes que a iluminação artificial poderia esconder. 5 rostos jovens a encaravam de volta através do abismo de quase 2 séculos. Suas imagens capturadas com aquela qualidade surreal, quase fantasmagórica e prateada, que apenas os processos fotográficos mais primitivos e artesanais conseguiam alcançar. Os rapazes aparentavam ter entre 17 e 21 anos, parados em uma linha perfeitamente reta, quase militar, contra o que parecia ser um cenário caótico e indistinto. O fundo estava suavemente desfocado,
daquela maneira característica que as lentes Petzval da época naturalmente renderizavam a profundidade de campo, criando um efeito onírico ao redor dos sujeitos centrais. A respiração de Helena ficou presa na garganta, um suspiro audível escapando de seus lábios. Havia algo naqueles rostos, uma essência indescritível que parecia familiar, embora ela não conseguisse, naquele primeiro instante, identificar exatamente o porquê. Ela alcançou sua lupa de joalheiro, um instrumento de latão que herdara de seu mentor, e começou a estudar cada rapaz com um cuidado reverente e meticuloso. "O que é? O que você está vendo que eu não estou?" perguntou o doutor. Alberto, notando a mudança súbita na expressão da historiadora de 45 anos, que passara de uma curiosidade casual para uma concentração absoluta e tensa. A doutora Helena balançou a cabeça levemente, como se tentasse afastar uma mosca ou um pensamento intrusivo. "Há algo estranho nesta foto, algo que não condiz com os retratos posados da época." O primeiro rapaz da esquerda tinha cabelos castanhos escuros, cortados de forma irregular, caindo sobre a testa de maneira rebelde. Seu rosto jovem, angular e forte carregava a sugestão de um sorriso cansado, mas desafiador. Sua camisa, embora parecesse ser de um linho de boa qualidade, estava visivelmente imunda, com manchas escuras que a fotografia monocromática não permitia identificar se eram terra, sangue ou fuligem, mas estava bem mantida no sentido de que os botões ainda estavam lá, fechados até o pescoço. Ao lado dele, ombro a ombro, estava um rapaz de altura idêntica e com uma cor de cabelo similar, embora penteado para trás com o que parecia ser suor ou água, e não a pomada habitual dos cavalheiros. Seu sorriso era mais reprimido, uma linha fina nos lábios, mas ainda visível na superfície, nos olhos que brilhavam com uma intensidade viva. Ambos os rapazes tinham uma expressão similar em seus rostos, uma mistura de exaustão e triunfo, seus ombros tocando-se quase em uma conspiração fraternal, uma linguagem corporal que denotava uma intimidade que ia muito além da simples amizade ou coleguismo. O rapaz do meio, o terceiro na fila, era visivelmente mais sério. Sua expressão era ligeiramente agressiva, defensiva, ao invés de divertida. Seus cabelos eram mais claros que os dos outros, talvez queimados pelo sol, e capturavam a luz de uma forma que criava um halo sutil ao redor de sua cabeça. Ele usava o mesmo estilo de camisa simples e despojada, sem o paletó formal exigido pela etiqueta de 1852, mas havia algo em sua postura, na rigidez de sua coluna e na tensão de seu maxilar, que sugeria uma raiva latente, uma fúria contida pronta para explodir. O que parecia ser uma mão pacificadora pousada em seu ombro direito deve ter sugerido essa tensão ao Dr. Alberto também. Mas ele permaneceu em silêncio, aguardando o veredito de Helena, pois sabia que ela não pronunciava julgamentos sem evidências concretas. O quarto rapaz estava ali com igual gravidade e peso, embora seus olhos, escuros e profundos, tivessem uma qualidade diferente, uma profundidade melancólica que falava de observação, de uma sabedoria quieta e talvez de um sofrimento testemunhado que o envelhecera precocemente. Seus cabelos eram os mais escuros do grupo, quase negros como a asa de um corvo, e puxados para trás com tanta força que pareciam colocar uma ênfase inimaginável em seu rosto bronzeado e anguloso, destacando as maçãs do rosto salientes. Mas foi o último rapaz, posicionado na extrema direita da imagem, quem capturou a atenção de Helena de forma mais completa e avassaladora. Este jovem ostentava um sorriso radiante, aberto e genuíno, que transformava todo o seu rosto e parecia iluminar a chapa de vidro escura. Sua pele era notavelmente diferente, revelando traços de miscigenação que eram inconfundíveis mesmo na fotografia em preto e branco. Ele parecia mais jovem e fresco que seus companheiros, embora todos eles tivessem sujeira e fuligem manchadas por todo o rosto e pescoço. Seu cabelo, textura crespa e volumosa, estava preso de forma prática, mas parecia ligeiramente mais saudável e viçoso comparado ao estado deplorável dos cabelos dos outros rapazes. Parece um grupo de trabalhadores após um turno exaustivo, deduziu o Dr. Alberto, inclinando-se sobre a mesa e apertando os olhos para enxergar melhor. Você acha que há algo especial sobre isso? Talvez uma equipe de construção de ferrovias?
Helena pousou sua lupa sobre a mesa de madeira maciça e suspirou profundamente, sentindo-se subitamente sobrecarregada pela tarefa designada. Os dois historiadores continuaram a examinar a foto, dissecando possíveis teorias, debatendo sobre o tecido das roupas, a posição do sol e a técnica do fotógrafo. Após 2 horas de análise ininterrupta, onde o silêncio da sala era quebrado apenas pelo virar de páginas e murmúrios de concordância ou discórdia, eles fizeram uma descoberta rápida e chocante. Usando a lupa de maior potência de Helena, o Dr. Alberto deu um zoom visual na imagem e captou um detalhe que havia passado despercebido. Eu acho que estes aqui são irmãos de sangue. Ele estava se referindo ao primeiro rapaz da esquerda e ao quarto rapaz, o de olhar melancólico, ignorando momentaneamente o jovem mestiço. Helena soltou um som de escárnio, descrente. Uma mistura de raças tão evidente em uma foto de família no Brasil imperial de 1850? Alberto, você deve estar brincando, como sempre. Mas, um segundo depois, algo clicou em sua mente. Helena verificou a imagem ampliada por um longo tempo, seus olhos percorrendo os detalhes das orelhas, o formato dos narizes, a linha das mandíbulas, antes de se levantar rapidamente, a cadeira arrastando no chão de madeira. Ela caminhou até sua estante abarrotada, puxando um volume grosso e empoeirado de registros genealógicos locais e censos provinciais. Com base na natureza da fotografia, no estilo das camisas sem colarinho engomado e no tipo de emulsão utilizada no vidro, ela podia deduzir que esta imagem havia nascido em algum momento, meados do século XIX, provavelmente no início da década de 1850. Então, ela começou sua busca a partir dessa premissa temporal. Algo continuava a incomodar sua memória, uma coceira mental persistente. Era uma história, uma lenda urbana, ou um relato oral que ela ouvira anos atrás de sua própria avó, que era uma contadora de histórias voraz, sobre uma família proeminente e trágica na região de Ouro Preto durante a década de 1840 e 1850. Ela folheou páginas de registros cuidadosamente transcritos, certidões de nascimento escritas com pena de ganso e árvores genealógicas complexas, até encontrar exatamente o que estava procurando. A família Carvalho. 5 filhos homens nascidos entre 1832 e 1835. Ela leu os nomes em voz alta, sentindo o peso de cada sílaba no ar silencioso da sala. Joaquim, nascido em 1832. Pedro, nascido em 1833. Miguel, nascido em 1834. Antônio, nascido em 1834. Gêmeos, então. Ela pausou, seu dedo traçando a tinta desbotada e marrom no papel amarelado. E Gabriel, nascido em 1835. Os registros, detalhados e surpreendentes para a época, revelavam que os irmãos Carvalho eram conhecidos em toda a província por sua inteligência, sua bondade e, principalmente, por sua situação familiar incomum e escandalosa para os padrões conservadores da época. Gabriel fora adotado pela família ainda bebê. Ele era filho de uma mulher escravizada alforriada, que morrera tragicamente no parto. O patriarca dos Carvalho, um médico abolicionista fervoroso e respeitado, e sua esposa, haviam acolhido o menino e o criado como seu próprio filho, dando-lhe o sobrenome, a educação e o amor que davam aos seus filhos biológicos. Segundo todos os relatos e diários da época, os 5 rapazes eram inseparáveis, uma unidade coesa, e Gabriel nunca fora tratado como nada, além de um irmão amado e protegido. Helena sentiu seu coração começar a acelerar, batendo forte contra as costelas. Ela retornou ao ambrótipo e estudou os rostos com uma nova compreensão, uma nova lente interpretativa. A familiaridade fácil entre os rapazes, a maneira como eles ficavam próximos uns dos outros invadindo o espaço pessoal sem hesitação, tudo falava de laços familiares genuínos e profundos. Naquele momento, ela teve a confirmação absoluta que procurava. Aqueles rapazes na placa de vidro eram os irmãos Carvalho. Resolvemos o caso em um dia, riu o doutor Alberto, com uma leve incredulidade, pegando o livro pesado para ler as anotações por si mesmo. Como a sociedade histórica sobreviverá sem a sua intuição, Helena? Helena revirou os olhos, mas um sorriso de satisfação brincou em seus lábios. Divertido e intrigado, o Dr. Alberto continuou lendo as notas de rodapé do registro histórico.
A família Carvalho foi tragicamente perdida durante a grande epidemia do verão de 1853. Todos os 5 filhos pereceram em um intervalo de semanas, juntamente com o pai. A comunidade ficou devastada, pois os rapazes eram amados por seu trabalho voluntário e seu envolvimento nas causas sociais da paróquia. Frequentemente tocavam instrumentos juntos em reuniões da igreja e eventos comunitários. O peso dessa descoberta assentou sobre o par de historiadores como um cobertor pesado e sufocante de lã molhada. Seus rostos haviam ficado pálidos, a alegria da descoberta acadêmica dando lugar a uma tristeza humana profunda. Ali estava uma fotografia de 5 jovens homens que viveram, riram, brigaram e amaram juntos. Irmãos, não pelo sangue em todos os casos, mas por escolha, por criação e por circunstância. Em uma era em que a mistura racial não era apenas incomum nas classes altas, mas muitas vezes perigosa e estigmatizada, a família Carvalho havia criado algo bonito, radical e desafiador. Uma família verdadeiramente integrada, construída sobre o amor e o respeito mútuo, em vez da convenção social rígida. Se você está tão envolvido quanto nós nesta jornada para desvendar os segredos ocultos nas dobras da história brasileira, considere se inscrever no canal. Ao comentar, você nos ajuda a manter viva a memória dessas figuras esquecidas pelo tempo. Compartilhe conosco. Você já encontrou alguma foto antiga que contasse uma história que ninguém conhecia? Sua interação é a alma deste canal. O telefone de mesa de Helena tocou. Um som estridente que a despertou de seu devaneio melancólico. Era Matias Vilaça, o diretor da Sociedade Histórica. Doutora Sampaio, você teve a chance de olhar aquela foto que enviamos hoje cedo? Sim, Matias, disse Helena, sua voz grossa e embargada pela emoção contida. Eu acredito que descobrimos algo bastante notável. Esta não é apenas uma fotografia antiga qualquer encontrada num sótão. É uma documentação visual de uma das famílias mais progressistas e corajosas da história da nossa cidade. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele, a curiosidade evidente na voz. Helena cuidadosamente explicou suas descobertas, citando os registros genealógicos, as datas e a história comovente dos irmãos Carvalho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, apenas o chiado da conexão preenchendo o vazio. Meu Deus! Matias finalmente sussurrou, a reverência clara em seu tom. Você percebe o que isso significa? Temos evidência fotográfica de uma família integrada e igualitária de 1852, décadas antes da abolição oficial. Isso é extraordinário. É material para reescrever nossos livros locais. O olhar de Helena pousou na fotografia mais uma vez. Agora que eles tinham descoberto o quem e o que estavam examinando, tudo o que restava era entender o contexto específico daquela fotografia. Onde estavam os rapazes? Em que mês e dia exato a foto foi tirada? E o mais importante, por que eles pareciam estar em tal estado de desalinho? A sujeira, a fuligem preta manchada em seus rostos suados, as roupas sujas e rasgadas, e suas expressões semi-felizes, semi-zangadas e exaustas. Esses fatores visuais gritantes apontavam para um quadro maior, algo que os especialistas estavam perdendo em meio à empolgação da descoberta genealógica. Quanto mais ela olhava, mais ela começava a notar outros detalhes sutis que falavam das personalidades dos rapazes e de seu tempo juntos naquele momento congelado. A manga da camisa de Joaquim estava rasgada no cotovelo, sugerindo esforço físico recente, ou um acidente. A mão de Pedro estava posicionada protetoramente perto do ombro de Antônio, o gêmeo que parecia mais abalado, um gesto de um irmão acostumado a cuidar dos outros e oferecer suporte silencioso. Enquanto isso, a expressão séria e focada de Miguel parecia ser dirigida ligeiramente para fora da câmera, para a esquerda, como se ele estivesse vigiando algo ou alguém atrás do dispositivo do fotógrafo, garantindo a segurança do grupo. E Gabriel, o belo e radiante Gabriel, permanecia com a confiança inabalável de alguém que nunca fora feito sentir que não pertencia àquele lugar. Não havia sorriso no rosto de Miguel, e apenas a expressão dele ao lado da de Antônio parecia retratar um profundo senso de infelicidade e preocupação com a situação atual em que se encontravam.
A doutora Helena estudou a fotografia mais intensamente, sua lupa revelando grãos de detalhes que faziam seu pulso acelerar de excitação. O fundo, que ela inicialmente descartara como borrões de vegetação ou crianças brincando ao longe, começou a assumir uma forma mais distinta e perturbadora. Aquilo não eram crianças brincando. Pareciam ser estruturas de madeira carbonizada, vigas caídas e, entre os destroços, figuras humanas deitadas em macas improvisadas. Alberto, ela sussurrou, sua voz mal audível, quase sumindo na sala grande. Olhe para isso de novo. Olhe de verdade, com atenção. O doutor. Alberto inclinou-se sobre o ombro dela, o cheiro de seu tabaco de cachimbo misturando-se com o cheiro de papel velho, ajustando seus próprios óculos. O que estou perdendo, Helena? O fundo, atrás dos rapazes. Aquilo não é uma fazenda comum. As mãos de Helena tremiam visivelmente enquanto ela traçava as bordas irregulares da fotografia de vidro. E olhe aqui, no canto inferior esquerdo. Há algo gravado na própria placa, arranhado na emulsão. Usando sua lupa mais forte, aquela reservada para moedas antigas, eles mal conseguiam distinguir números minúsculos e trêmulos riscados apressadamente. 1411, 1852. 14 de novembro de 1852, leu o Dr. Alberto em voz alta, a confusão franzindo sua testa. Mas isso é apenas 3 meses antes da data registrada da morte deles. Por que eles parecem tão destruídos? Ele fez uma pausa, a realização amanhecendo sobre ele simultaneamente com Helena, como um balde de água fria. Pobres rapazes, Helena terminou a frase dele. Por que 5 filhos de uma das famílias mais prósperas e respeitadas da cidade parecem que têm vivido no inferno e lutado numa guerra? A resposta veio a ela como um raio, uma conexão sináptica disparada por anos de leitura de jornais arquivados. Ela correu de volta para seus registros genealógicos e históricos, desta vez não procurando por registros de nascimento ou batismo, mas pelos arquivos de jornais locais de novembro de 1852, especificamente o Correio da Província. Seus dedos voaram pelo banco de dados digital, digitando as datas com frenesi, até que ela encontrou o que fez seu sangue gelar nas veias. Registros da época, em letras garrafais e dramáticas, revelavam que um incêndio devastador havia atingido o Sanatório da Misericórdia, um hospital de isolamento nos arredores da cidade onde pacientes com doenças contagiosas eram mantidos. Devido ao medo de contágio, quando o fogo começou, os funcionários fugiram e a guarda local isolou a área, condenando os pacientes à morte pelas chamas ou fumaça. Mas a matéria continuava, narrando um ato de bravura insana, contrariando as ordens expressas das autoridades sanitárias e rompendo o cordão de isolamento policial. Um grupo de jovens locais invadiu o terreno em chamas. Eram os irmãos Carvalho. O pai deles era um dos médicos que atendia voluntariamente no local. Ao saberem que o pai estava lá dentro tentando salvar os pacientes e que as autoridades não fariam nada, os 5 filhos correram para o local. Eles descobriram uma situação horrível, onde pacientes acamados, idosos e crianças estavam presos nas alas em chamas. O artigo detalhava: os jovens, identificados como os filhos do Dr. Carvalho, pessoalmente participaram da operação de resgate, entrando e saindo do edifício em colapso repetidas vezes durante a madrugada, carregando pacientes nas costas e improvisando macas, passando 3 dias no local cuidando dos feridos e queimados antes que o socorro oficial de outra cidade chegasse. O rosto do Dr. Alberto ficou branco como papel. Santo Deus! Helena continuou lendo, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Entre os resgatados estavam 23 pessoas, incluindo várias crianças órfãs que viviam na ala pediátrica do sanatório. A fotografia de repente fazia todo o sentido do mundo. A fuligem em seus rostos não era sujeira de trabalho no campo, era cinza de um incêndio estrutural. As roupas rasgadas eram marcas de sua batalha contra os escombros e vigas flamejantes. A mistura de determinação férrea, exaustão profunda e tristeza em suas expressões, especialmente nos rostos de Miguel e Antônio, refletia o horror que tinham testemunhado e o esforço sobre-humano que tinham realizado. Eles não eram meninos ricos brincando de aventureiros.
Eles eram jovens homens privilegiados que tinham deliberadamente se colocado no caminho da morte para salvar aqueles que a sociedade considerava descartáveis. Helena descobriu ainda, em uma nota de rodapé de um diário pessoal do fotógrafo da época, que a família Carvalho havia encomendado o ambrótipo ali mesmo, no acampamento improvisado pós-incêndio. Eles queriam documentar o estado dos sobreviventes e a própria condição física deles para servir como evidência em um possível processo legal, já que as autoridades ameaçavam prendê-los por violarem a quarentena e a ordem de isolamento. A foto foi tirada por um fotógrafo itinerante francês, Jean-Luc, que, comovido pela bravura dos rapazes, doou seus serviços e materiais para a causa. Esta não é apenas uma fotografia de família, percebeu Helena, sua voz grossa com uma emoção avassaladora. É uma prova forense. É a documentação legal de um dos atos mais heróicos de desobediência civil e humanitária da história da nossa região. Aquelas figuras borradas no fundo são os pacientes que os irmãos Carvalho salvaram do fogo. O doutor Alberto sentou-se pesadamente em sua cadeira, o couro rangendo sob seu peso, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Não é de admirar que a sociedade histórica quisesse isso examinado com tanta urgência. Você acha que eles sabiam da história completa? Eu não acho que ninguém sabia a história completa. Os detalhes se perderam com a morte da família, respondeu Helena. Olhe esta entrada final no jornal da época. Ela apontou para a tela do computador. Todos os 23 pacientes resgatados sobreviveram ao incêndio e foram realocados. Mas o preço foi alto. A epidemia, disse o Dr. Alberto de repente, a compreensão dolorosa atingindo-o. A epidemia que os matou meses depois, em 1853. O coração de Helena afundou no peito enquanto ela conectava os pontos finais dessa tragédia grega. O que ela encontrou nos registros médicos do pai confirmou seus piores medos. Após o incidente heróico em novembro, todos os 5 irmãos e o pai começaram a apresentar sintomas de febre amarela e complicações respiratórias decorrentes da inalação massiva de fumaça tóxica e do contato direto com os doentes no sanatório insalubre. Eles não foram apenas vítimas de uma doença aleatória, sussurrou Helena, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eles deram suas vidas por aquelas pessoas. Eles salvaram aqueles pacientes do fogo, mas carregaram a morte consigo para casa. Eles foram martirizados pelo seu próprio altruísmo. A doutora Helena limpou as lágrimas de seus olhos com as costas da mão enquanto olhava para a fotografia uma última vez, com uma reverência que nunca sentira antes por nenhum objeto histórico. Naqueles rostos jovens, sujos e exaustos, ela agora via não apenas 5 irmãos, mas 5 heróis titânicos que haviam sacrificado tudo: sua juventude, seu futuro, suas vidas, por amor e justiça. A fotografia não era apenas evidência de uma família integrada que desafiava o racismo da época. Era a prova da coragem profunda que definia os heróis ocultos do Brasil. Jovens homens que escolheram a compaixão sobre o conforto e a humanidade sobre a própria segurança. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a história da saúde pública e da solidariedade em nossa cidade naquela era, disse o Dr. Alberto suavemente, sua voz embargada. Helena assentiu, fechando cuidadosamente o estojo protetor do ambrótipo, como se estivesse fechando um caixão sagrado. E nos mostra que alguns laços são mais fortes que o sangue, mais fortes que o medo, mais fortes que o fogo e até mais fortes que a morte. Aqueles rapazes haviam posado inocentemente para uma fotografia técnica, exaustos e sujos, sem saber que ela lançaria luz sobre uma parte obscurecida e gloriosa da história quase 170 anos depois. Quando ela ligou para Matias de volta, a voz de Helena estava firme, sólida como rocha, apesar de suas emoções turbulentas. Matias, precisamos nos preparar para algo muito maior do que pensávamos. Vamos precisar do salão principal. E com isso, uma preparação de 6 meses para uma exposição local massiva começou. Outros historiadores, médicos, sanitaristas e especialistas em fotografia visitaram a Sociedade Histórica para examinar a peça e validar a narrativa. Eles eventualmente descobriram que tudo era verdade. A doutora Sampaio e o doutor Nogueira estavam absolutamente certos em sua descoberta e avaliação.
A fotografia iria para a exibição com uma nova placa de bronze, polida e brilhante. Os Irmãos Carvalho, 1852. Heróis do Sanatório da Misericórdia e mártires da compaixão. Ao salvarem o próximo, sacrificaram a si mesmos, deixando um legado eterno de amor e coragem. E no canto da exposição, mal visível a menos que você soubesse onde procurar, estava uma lista emoldurada com os nomes das 23 pessoas cujas linhagens continuaram, cujos filhos, netos e bisnetos nasceram e viveram, apenas porque numa noite infernal de novembro, 5 bravos irmãos decidiram que o amor era mais forte que o medo da morte. Que história absolutamente devastadora e inspiradora de coragem e sacrifício humano! O que você achou da trajetória e do destino final dos Irmãos Carvalho? Você teria a força de espírito para correr em direção ao fogo para salvar estranhos, sabendo dos riscos invisíveis? Conte-nos sua opinião nos comentários. Queremos ouvir sua voz. E, por favor, se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você nos ajuda a garantir que heróis como os Carvalho nunca mais sejam esquecidos. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.